Mais um corte do Inteligência Limitada. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Olha aí, que coisa linda. Tá vendo? Tão claro quanto o dia, ó. É. Olha a linha bem grossa ali, ó. Tá vendo? Sabe quem fez essa linha aí? Ó, quem? Jojo. Jojo Stalin. É? É o azul caneta de Jojo Stalin. Tá brincando. É. Tem a assinatura dele ali em cima, tá vendo? Ele que propôs? Eles já tinham combinado, né? Ah, tá. Em 23, naquele protocolo secreto, né? 23 de agosto. Então, essa linha demarcatória aí, quem faz é Stalin, que tem a assinatura dele lá em cima. E embaixo tem a assinatura de Ribbentrop. E a data, 28 de setembro de 39. Ou seja, no mesmo dia que eles assinam o Pacto de Amizade e Fronteira, eles ainda anexam um novo protocolo. Anexam um mapa visual, para deixar claro, ó. Tá bonitinho aqui para todo mundo ver, tá vendo? Então, do lado leste fica pro o ocidental, fica para a Alemanha, o lado oriental fica pra gente. Pronto. Mais um documento secreto que não foi revelado até a queda da União Soviética. Isso no protocolo secreto, então, assinado em 28 de setembro. Se não bastasse isso, a gente tem uma outra declaração de amizade linda entre Molotov e os nazistas. E, de novo, a palavra amizade sendo mencionada. Pra galera ver que a palavra amizade no título desse vídeo faz todo sentido. É. Então, ó, 28 de setembro a gente tem isso. Em outubro, no final de outubro, Molotov faz um discurso no Soviete Supremo. O que é o Soviete Supremo? É a principal cúpula de todas as repúblicas soviéticas em Moscou. Elas se reuniam, era o principal evento, vamos colocar assim, organizacional e institucional da União Soviética. Então, nesse Soviete Supremo, Molotov faz um discurso. Cara, e esse discurso ele é revelador porque tá no meu livro A Transcrição, no livro do professor Dmitry Volkogonov, na biografia de Stalin, no volume 2, ele diz isso de maneira clara. Ele diz assim, é difícil você explicar como que eles colocam o termo amizade nesses protocolos. É possível você entender o pacto de não agressão, você não se, né, a gente não se agride aqui. Agora, como você consegue explicar sobre qualquer medida racional o uso do termo amizade? Simplesmente não dá, isso não faz sentido pra ninguém. Só pra quem quer defender o regime, né? Pra quem é apologista do regime. Então, nesse Soviete Supremo, onde só tem comunistas, cara, da mais alta cúpula comunista, Molotov faz uma condenação contra os britânicos e franceses pelo estado de guerra que eles fizeram contra a Alemanha. Aí Molotov diz, tá a transcrição completa aí nesse trecho do meu livro. Aí Molotov diz assim, é lamentável ver esse estado de guerra colocado pelos britânicos contra os alemães e esse anti-hitlerismo britânico, criticando o anti-hitlerismo britânico. Molotov, em um discurso dentro do Soviete Supremo. Palavras dele ali. E ele ainda diz novamente, as relações de amizade entre a União Soviética e a Alemanha melhoraram consideravelmente nos esforços que a Alemanha faz pela paz. Ou seja, um diplomata soviético da mais alta patente, da mais alta, e discurso aprovado por Stalin, inclusive, o professor Dmitry afirma isso, da mais alta patente, dizendo que a União Soviética estava dizendo que era amigo da Alemanha nazista. E estava condenando os britânicos pelo seu anti-hitlerismo. Então a gente tem agosto, setembro e outubro. Uma série de documentos primários, de fontes primárias, ratificando essa amizade, né? Então, olha como... Isso não se fala, né? Isso literalmente a Globo não mostra. Né? Então você vê que, sabe, é lamentável ver que a galera fica nesse pacto de não agressão. Pacto de não agressão só. Sendo que está explícito, é só parar para estudar e ler, que você vai ver que é muito mais. O termo amizade foi usado múltiplas vezes. Não foi uma invenção capitalista para, sabe, desmoralizar a União Soviética, não. Eles se entendiam dessa maneira. E a gente não parou por aí, tem muito mais. Então a gente teve esse protocolo secreto reafirmado entre eles. Nesse ínterim, então, dentro da Polônia, a gente viu que Stalin explicou para o povo que era para proteger a Polônia, né? A metade leste era da União Soviética. Quando o Exército Vermelho invade, toma conta da Polônia, de 1939 a 1941, acontece um expurgo, uma limpeza étnica em massa de poloneses, que não é à toa que hoje o símbolo da União Soviética, o símbolo comunista, é proibido na Polônia até hoje. É mesmo? Não é à toa. Porque quando a gente analisa as evidências, que são evidências primárias que registram dentro dos próprios registros comunistas, né?
O que o que os alemães fizeram, então, foi pior ainda. Sabe? Essa história de também querer comparar o regime soviético e o nazista no sentido da desumanidade, o nazista é pior. Não adianta vir com essa história. O nazismo, ele é algo assim... Ele é algo que é incomparável. Ele tem que estar em primeiro lugar sempre, em qualquer... Não tem limite, né? Não tem limite. O soviético está no segundo degrau. É isso. O nazista, ele tem que ser colocado no primeiro. O soviético está em segundo. Isso a gente vê pelos fatos e as evidências, né? Então, olha o que acontece. Os soviéticos começam uma limpeza étnica em massa. Na obra do professor do Terceiro Reich, Richard Evans, no Terceiro Reich em Guerra. Esse é o título da obra, também em colossão assim. Ele diz claramente ali, ó, a União Soviética, o pedaço da União Soviética leste, que ficou da Polônia para eles, tinha 13 milhões de habitantes ali. Desses 13 milhões de habitantes, que ficou sob domínio soviético, 1,5 milhão foram deportados em massa. Pra onde? E a explicação era o quê? Fascistas, tá. contra-revolucionários. A Alemanha não tinha nem chegado lá. Mas a gente precisa limpar porque essa galera resiste contra a gente. E se resiste contra a gente, é fascista. É contra-revolucionário, limpeza étnica. Mandou 1,5 milhão desses poloneses em trens de carga de animais, empilhados para o Cazaquistão. Dias de viagem para dentro da União Soviética, para trabalho forçado. Trabalho forçado nos gulags, né? Para fazer a máquina soviética funcionar também. 1,5 milhão de pessoas. Isso representa, Vilela, 12% da população polonesa inteira. Cara. Tu tem noção, cara? É por isso que o problema é o seguinte, quando a gente fala de União Soviética, a gente fala sempre de tantos milhões, que fica até vulgar, né? É milhões, a gente não para compreender, cara. 1,5 milhão de pessoas é 12% da população ucraniana sob o domínio de Stalin ali. Polonesa. Polonesa, isso. Vamos colocar aqui para uma perspectiva brasileira, então. 25 milhões de pessoas. Seria o comparativo. Seria o comparativo. É a mesma 12% da população brasileira hoje, 212 milhões de habitantes, 25 milhões de pessoas. Então você imagina, mais da metade da população de São Paulo inteira. Sendo levada para outro lugar. Sendo levada para outro lugar. Quase 2 vezes a população do estado do Rio de Janeiro inteira. Sendo deportada em trens de animais, as pessoas empilhadas, sem comida, né? As pessoas morrendo. Dessas 1,5 milhão de pessoas, a estimativa é que 500 mil morreram. Só dentro desse espaço, de 39 a 41, dessas deportações em massa. 500 mil pessoas é 1/3 desse número. Aí, de novo, vamos para a porcentagem. 500 mil pessoas de 1,5 milhão dá 4% da população, de 13 milhões. Dá 4% da população ucraniana inteira, cara. Tá louco. 4% da população ucraniana inteira morrendo nessas limpezas étnicas, deportações em massa. Polonesa. Eu tô falando ucraniana toda hora. Polonesa, E aí, então, o que isso representa em números pra gente aqui? 4% é equivalente a 8,5 milhão de brasileiros. É como se 8,5 milhões de brasileiros tivessem morrido em apenas 3 anos por uma ação direta do governo. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.